A gente começa ouvindo a nossa querida Andriele, que eu morro de orgulho e de satisfação de poder dizer que é minha doutoranda. Eu adoro pegar para mim, né? É meu, é minha doutoranda neste momento. Então, a Andriele Cavalheiro, ela é fisioterapeuta, ela é formada pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação em enfermagem aqui da nossa universidade, na UFSM, e atualmente ela é doutoranda, então, pelo programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana, na linha de pesquisa de audição e equilíbrio, trabalhando hoje com transtorno do zumbido, num trabalho lindo de tratamentos combinados. E a gente vai ouvir a Andri falar um pouquinho sobre liberação miofascial. Andri, muito obrigada por estar conosco em todos os sentidos, hoje aqui na aula, mas por estar conosco no projeto. Eu te falo semanal, se não diariamente, o quanto é um prazer poder conviver contigo e poder ter você no projeto atendendo os nossos pacientes, fazendo um olhar tão importante, respeitoso, dedicado, responsável para o zumbido somatosensorial. E eu acredito muito nisso, assim. O zumbido precisa de todos nós. Talvez não o paciente precise de todos nós, mas a grande maioria dos pacientes são um combinho. Então, esse olhar de eu não consegui, deixa eu pedir para o físio, não deu certo, é somatosensorial, vamos lá. Ele é fundamental e é isso que a gente quer plantar aqui hoje. Essa possibilidade e essa importância do olhar multi. Então, Andri, muito obrigada. Depois, na sequência, eu apresento a nossa convidada, que já esteve conosco em outro momento, a doutora Roberta. Eu passo a palavra para você, Andri. Obrigada, Prof. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje falando de um pedacinho da minha tese, do que a gente vive todos os dias lá no GEAC. Bom, então, hoje, gente, eu vim falar um pouco sobre intervenções miofaciais, vim explorar um pouco o campo da fisioterapia e também falar um pouco das técnicas para talvez abrir os horizontes de vocês e daqui um pouco trazer uma nova ferramenta de trabalho. Então, eu fiquei responsável por falar sobre o tema Silenciando o Corpo, Acalmando o Zumbido, Intervenções Miofaciais em Foco. Então, antes de começar a falar da liberação propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre as intervenções miofaciais que hoje a gente conhece um pouquinho mais na fisioterapia, para a gente ampliar um pouco o horizonte e ver que não é só a liberação, porque lá no ambulatório a gente fala muito sobre liberação miofacial e acaba que a gente se prende muito nela, né? Mas, na verdade, a liberação miofacial, ela faz parte das terapias manuais da fisioterapia e a gente tem vários recursos, né? Então, uma das técnicas muito conhecida é a liberação miofacial, que a gente utiliza, né? E a liberação por digitopressão, que é quando a gente pressiona um ponto gatilho ou um nó para soltar essa musculatura. A gente tem outra técnica também, que é a pompagem, que é uma técnica que a gente utiliza mais movimentos, mas ela também serve para relaxar essa musculatura, para alongar essas estruturas que estão contraturadas. E a gente tem recursos complementares que a gente pode utilizar dentro dessa terapia manual. Então, a gente tem, por exemplo, a ventosoterapia, o dry needling, que ele está dentro da minha tese também. Então, a ventosa é como se fosse um copo e a gente utiliza a sucção também para liberar essas aderências, liberar a musculatura envolvida. O dry a gente utiliza também como um recurso complementar na liberação, então para soltar um ponto específico. A gente também tem alguns achados agora na pesquisa que o agulhamento ele modula bastante o zumbido. Os alongamentos, então, que são técnicas mais ativas. A crochetagem é um recurso também, é um material que a gente tem bem conhecido na fisioterapia, que é como se fosse uma agulha de crochê que a gente usa para liberar esses nós, essas tensões musculares.
Esses recursos complementares, eles não são utilizados de maneira única, né? E eles servem para facilitar também o nosso manejo. Quem dos fonos, né, hoje no grupo que trabalha com liberação, sabe o quanto é cansativo e o quanto a gente utiliza a força para a liberação. Então, utilizar esses recursos complementares auxilia até o terapeuta, né, daqui um pouco descansar um pouco mais, né, não utilizar o tanto da força. E a gente tem também a eletroterapia, que também está sendo utilizada nas nossas pesquisas, né? A gente tem o ultrassom, que é uma terapia elétrica que é por fonte de calor, então também promove esse relaxamento, esse bem-estar. A gente tem a laser terapia, que ajuda a reduzir as inflamações, também ajuda a diminuir dor. E o TENS, que a gente também utiliza lá no ambulatório para essa redução de dor. Então, por que a gente utiliza, né, essas técnicas, essas intervenções miofaciais? Então, a gente utiliza no paciente com zumbido quando esse paciente ele pertence ao subgrupo somatosensorial. Então, o zumbido somatosensorial, ele se dá por conta das alterações na entrada somatosensorial. E, geralmente, ocorre por tensões ou alterações na musculatura cervical e temporomandibular. Então, o que acontece? Tem uma conexão entre o sistema somatosensorial e os núcleos cocleares. Então, essas informações somatosensoriais, elas vêm das fibras aferentes, que elas estão localizadas no gânglio da raiz dorsal e no gânglio do trigêmeo. Então, essas fibras, elas também se projetam para o sistema auditivo central. Então, quando a gente tem tensão muscular, diminuição da mobilidade muscular, enfim, ou algum problema, por exemplo, dor na cervical, uma cervicalgia, bruxismo, tensões, algum problema nessas estruturas, a gente pode ter, então, uma alteração de tom ou intensidade e da percepção do zumbido existente, ou isso pode causar o zumbido, né? Então, a gente pode ter de forma isolada essas aferições à saúde, causando o zumbido. Então, o que é a fonoaudiologia? Como que a fonoaudiologia pode intervir nessas questões musculares e miofaciais, né? Como que a gente pode contribuir nessa parte? Então, a fonoaudiologia, ela tem uma área que é a motricidade orofacial, que é onde vocês estudam toda a parte musculoesquelética da face, né? Então, vocês têm um grande conhecimento e chão para tratar das questões de face, né? Então, por que é importante a gente entender um pouco sobre as intervenções miofaciais e como que elas podem servir como uma possibilidade de tratamento na fono, né? Então, primeiro, ela é importante pela questão do trabalho multiprofissional. Então, fonoaudiólogos que trabalham com zumbido vão se deparar com pacientes somatosensoriais, né? E é muito importante que os profissionais eles saibam quem indicar, né? Principalmente os outros profissionais que são especialistas na área, né? Então, saber para quem indicar. E também é importante no momento em que vocês vão fazer um encaminhamento para o fisioterapeuta, né? Em algumas situações, o paciente, ele não vai ter na cidade dele, por exemplo, um fisioterapeuta especialista, né? Na questão do zumbido somatosensorial. Então, lá na hora que a gente for escrever a cartinha, é importante que a gente descreva para o profissional o que é importante ele fazer, né? Então, na avaliação prévia, a gente vai identificar se esse paciente ele tem mais problemas cervicais ou mais problemas temporomandibulares, então a gente pode detalhar isso no momento do encaminhamento, até para direcionar o profissional que vai atender o nosso paciente, né?
Outro motivo importante de ter o conhecimento sobre as intervenções miofaciais é expandir os horizontes de trabalho, né? Então, é saber que vocês podem trabalhar com isso, desde que dentro de um contexto de tratamentos combinados, que depois a gente vai falar sobre. E é um diferencial, né? Porque hoje, né, pensem, eu não sei, daqui um pouco a Prof. Michele pode dar umas citações de profissionais, mas quantos fonos vocês conhecem hoje que trabalham com a parte de zumbido e liberação miofascial, né? Então, serve como um diferencial para a carreira de vocês. E também aumenta a ferramenta de trabalho. Então, dentro dos tratamentos combinados, né, é mais um recurso que vocês podem ter para aliviar a queixa do paciente com transtorno do zumbido de vocês. Então, aqui eu trouxe um estudo que o título dele é Efeitos da terapia manual cérvico-mandibular em pacientes com distúrbios temporomandibulares no zumbido somato, e é um ensaio clínico randomizado. Então, o objetivo dele foi investigar os efeitos da adição das terapias manuais cérvico-mandibulares em um programa de exercício e educação sobre os resultados clínicos em indivíduos com zumbido associado à disfunção temporomandibular. E esse estudo, ele concluiu, então, que ele teve resultados clínicos, psicológicos e físicos significativamente melhor num plano de tratamento de 3 a 6 meses. Então, por que eu trouxe esse estudo, né? Para mostrar o quanto é importante a gente entender a atuação de cada profissional e que mesmo que a gente tenha a nossa área de formação, a gente vai acabar atingindo outras áreas, né? Então, esse estudo, ele é bem físio, né? Ele tem toda a parte muscular, mas ele conseguiu ter bons resultados psicológicos, né? E a gente não é psicólogo, então a gente acaba, o paciente com zumbido, a gente precisa atuar em várias frentes, né? Então, é importante que a gente tenha ferramentas e recursos com esse paciente para que a gente possa atuar em várias frentes. Então, expandir os horizontes de trabalho, né? Então, como eu falei, ter essa possibilidade de ter como uma ferramenta complementar a liberação, enfim, outra técnica, né, de intervenção miofacial, desde que dentro de um tratamento combinado. Então, a liberação, ela faz mais parte da fisioterapia. Então, vocês, como fonoaudiólogos, vocês podem atuar com a liberação no zumbido junto aos tratamentos combinados, né? Hoje a gente tem o TCC da Isa e da Angie, que a gente tem uma parte de liberação miofacial, e os pacientes estão tendo resultados muito legais, né? Claro que não é só por conta da liberação, né? Enfim, é o conjunto de tratamentos que ajuda. Então, só para vocês verem e expandirem os horizontes de trabalho de vocês, né? Então, não tem problema nenhum, desde que os profissionais eles sejam devidamente capacitados. Então, já que ele fez uma capacitação de liberação no início desse ano, se eu não me engano, e, enfim, a gente explicou, a gente capacitou as meninas, a gente fez todo o passo a passo e falou o mais importante, né, que é as intercorrências e as contraindicações. Então, é muito fácil a gente olhar e ver a técnica, né, parece muito fácil olhando, mas a gente tem que ter um pouquinho de experiência de musculatura, de pressão, então entender um pouquinho sobre as estruturas e as regiões, para evitar possíveis complicações ou saber como manejar se acontecer alguma intercorrência. Então, né, é uma ferramenta complementar de trabalho para vocês, né, e, como eu já havia falado, não utilizar como um recurso isolado, né, nem a gente da fisioterapia utiliza a liberação, enfim, as outras técnicas miofaciais como um tratamento isolado, tudo faz parte de um plano de trabalho dentro de um contexto, né? Então, a gente tem que saber a hora e o momento de usar. Então, aqui eu trouxe, né, os trabalhos que a gente usa a liberação miofascial hoje lá no nosso ambulatório. Então, na minha tese, a gente utiliza. Os pacientes, eles não fazem só liberação, então, eles realizam um aconselhamento,
Eles fazem o Mindfulness, que é um exercício cognitivo. Então, ele auxilia os pacientes a acalmar a mente, a prestar mais atenção em outras coisas além do zumbido, né? Então, é bem importante. E a gente, de novo, né, pega outras frentes do zumbido, que é a parte do subgrupo emocional. A liberação miofascial, então, que ajuda a liberar as tensões, né? A modulação do zumbido faz com que a gente consiga reduzir o incômodo e a percepção do zumbido. O Pilates também, ele vem na intenção da gente liberar essas estruturas, aumentar a mobilidade, né? E facilitar os pacientes com alguma perda de mobilidade ou algum problema relacionado às estruturas cervicais e mandibulares. A auriculoterapia a gente utiliza também como um recurso para tratar os fatores psicológicos, musculares, sono, alimentação. Então, a aurícula ela vem de uma forma mais global. E o dry needling, que é o agulhamento a seco, que a gente utiliza também na tentativa de modular os pontos que ainda ficaram para trás na liberação, né? E no TCC das meninas, então, elas sim são fonos e fazem as práticas de intervenção miofaciais. Elas utilizam o aconselhamento, então, que essa educação ao paciente, né, no aconselhamento, a gente consegue englobar todos os subgrupos. Utilizam o SENA, que é a estimulação sonora, então, o Mindfulness que eu expliquei, a liberação e a aurícula. Oi, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou fono aqui na ProAude e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o uso de aparelhos auditivos no tratamento do zumbido. Hoje é comprovado que o melhor tratamento para os casos de zumbido é a estimulação auditiva. E mesmo em casos de perdas auditivas mínimas, é possível adaptar um aparelho auditivo para fazer essa estimulação. O aparelho ele vai devolver ao cérebro os sons que foram perdidos, gerando uma reorganização cortical e com isso, ao passar do tempo, acontece a diminuição da percepção do zumbido. Nós podemos adaptar aparelhos auditivos convencionais, porém, em alguns casos, a queixa de zumbido pode permanecer à noite, porque é recomendado que o paciente tire os aparelhos auditivos para dormir. Então, nesse período, acaba não acontecendo essa estimulação auditiva. Então, uma outra maneira mais eficaz de controlar o zumbido e fazer a estimulação contínua é através da adaptação do Lyric. O Lyric é o aparelho auditivo que é colocado a 4 milímetros da membrana timpânica e a pessoa não precisa retirá-lo em nenhum momento do dia, nem para tomar banho e nem para dormir. Então, a estimulação auditiva vai ser contínua 24 horas por dia, resultando em um melhor prognóstico no tratamento do zumbido. Então, eu trouxe aqui uma pergunta importante, que muitas vezes até nós lá no ambulatório a gente se pergunta, né? Quando que é o momento de encaminhar? Então, quando que vai para o fono, quando que vai para o físio, né? E já que eu estou falando aqui, né, que vocês como fono têm a possibilidade de trabalhar com algumas intervenções que normalmente o fisioterapeuta trabalha, né? Quando que é o momento de eu encaminhar o meu paciente depois que eu for devidamente capacitado, que eu já estiver fazendo a técnica, né? Então, aqui eu trouxe um caso clínico para mostrar para vocês. É um paciente com 54 anos, ele é policial militar aposentado, e ele apresentou um zumbido após uma cirurgia de coluna cervical, e ele tem perda auditiva de grau leve nas duas orelhas, tá? Eu trouxe aqui um recorte do PIC-Z desse paciente, que é a ferramenta que a gente utiliza para avaliar os pacientes, e eu trouxe a parte somatosensorial dele, somatosensorial. Então, vocês podem ver que esse paciente, ele positivou para muitos pontos musculares e para vários movimentos também. Então, o zumbido dele era quase 100% somatosensorial. E a informação de o zumbido ter aparecido após uma cirurgia de coluna cervical mostra que esse zumbido ele estava muito ligado às questões somatosensoriais.
Então, um raciocínio que a gente pode ter de encaminhar esse paciente é quando a gente tem pacientes muito complexos, né? Então, esse paciente, ele passou por uma cirurgia de coluna, né? Daqui um pouco, o fisioterapeuta, ele vai ter uma visão mais ampliada do que houve nessas estruturas, aonde que a gente pode atuar daqui um pouco mais, né? O que leva ao quê. Então, pacientes complexos são pacientes que podem ser encaminhados diretamente para o fisioterapeuta, né? E aí, aqui também, né, ter o raciocínio clínico de que daqui um pouco eu estou fazendo muitas sessões e meu paciente não está evoluindo, né? Então, eu deixei aqui um número aproximado entre 7 e 12 sessões, que é o que a gente vê hoje, que é o que o paciente ele tem melhora, né? Então, daqui um pouco eu estou fazendo, sei lá, 12, 13, 15 sessões e meu paciente não está evoluindo. Então, daqui um pouco é o momento de eu encaminhar para o fisioterapeuta. Os casos complexos, então, como eu havia dito, e quando a queixa muscular ou articular é muito maior que a queixa auditiva, né? Então, quando vocês tiverem a percepção de que esse paciente vai evoluir muito mais com o fisioterapeuta, porque a queixa maior vem das questões cervicais e temporomandibulares, é o momento de encaminhar para o físio, né? Daí eu trouxe aqui outra imagem de outra paciente que no final a gente fecha o diagnóstico para a gente ver para que possível subgrupo o paciente vai, né? E aí ela era improvável para auditivo e muito provável para somatosensorial. Daí ela era provável para emocional, improvável para metabólico e improvável para vascular. Então, esses pacientes também que não têm perda auditiva e são somatosensoriais, eles têm grandes chances de melhorarem com o fisioterapeuta. Então, aqui eu vou só explicar sobre os pontos gatilhos miofaciais. Então, quando a gente fala sobre liberação miofacial, a gente precisa entender o que são esses pontos gatilhos miofaciais. Então, eles são nós, né, nódulos tensos, a palpação. Então, pode existir uma dor local ou uma dor referida desse paciente. Então, é quando a gente passa pela musculatura, né? Então, a gente tem as musculaturas ali que foram ditas e que foram mostradas ali no PIC-Z, e a gente palpa. Onde ocorre a dor ou a modulação desse zumbido, a gente possivelmente tem um ponto gatilho, né? Então, são nódulos palpáveis dentro de uma banda muscular tensa. E no caso do zumbido, né, são na cabeça, pescoço e mandíbula, né, na cintura escapular, enfim. Pode ser até em braços, ombros, né? Então, a liberação manual por pressão, que é o que a gente utiliza hoje no nosso ambulatório, tá? Ela serve para tratar esses pontos gatilhos e ela é uma pressão manual persistente. Então, a gente precisa falar para o nosso paciente que vai doer, tá? É importante ter a formação e os estudos sobre, porque a gente entende que é uma prática que dói, mas a gente tem que ter muito a sensibilidade do paciente, né? Saber quando é o momento de daqui um pouco diminuir a pressão, enfim, apesar de doer, a gente não pode causar tanto desconforto para o paciente, né? Então, ela serve para alongamento e alívio de dor. Daí, aqui eu trouxe algumas imagens, né, de como normalmente funciona a sessão. A gente utiliza essa técnica para bruxismo, essa que está aqui embaixo, né, para soltar a musculatura ali do masseter, pterigóideos, enfim. E aí, aqui, eu trouxe algumas imagens para mostrar o que a gente trabalha na liberação, né? Então, a gente tem a dor local e a dor referida. A dor local é quando o paciente, por exemplo, tem uma dor no trapézio, ele vai dizer, me dói o trapézio, eu palpo o trapézio e ele está sentindo dor ali. A dor referida é quando esse paciente, por exemplo, tem uma dor de cabeça e quando a gente pressiona o trapézio é a dor de cabeça que ele está sentindo. Então, é quando o caminho muscular vai para outras regiões, né? Então, eu trouxe aqui para demonstrar para vocês o trapézio, né? Então, ele vai ter dor referida na região da cabeça, ali do temporal, pescoço, na região da mastoide ali. Então, essa região, ela pode ir subindo para outras estruturas, né? O esternocleidomastoideo também vai causar dor nas regiões faciais. Então,
bem nessa região aqui dos olhos, né? Atrás da cabeça. E aqui vocês podem ver também, ó, dor no ouvido. Então, na parte auditiva, às vezes tem pacientes que também reclamam de dor na orelha, né? Dor da cabeça também. O masseter é outra região que os pacientes têm muita tensão, muita contratura, pela questão do bruxismo ou porque fazem muita tensão durante o dia, né? Então, a gente vai ter na região do rosto e na região de orelhas também. E o temporal, que também é uma estrutura bem intensa, né? E que vai levar essa dor para a região da face. Então, agora eu vou mostrar um videozinho que a gente gravou, só para exemplificar como que é a técnica de liberação, como que os pacientes recebem a técnica. Então, vocês podem ver que é uma técnica bem profunda, né? E não sei se vocês conseguiram ver ali que a gente faz a digitopressão, né? Então, é um momento que o paciente sente bastante dor, mas também é um momento que o paciente com zumbido refere que o zumbido ele modula, né? Então, na maioria dos casos, esse zumbido ele diminui. Então, essa sensação para o paciente é muito agradável, né? E ela se mantém por um tempo. Então, aqui as minhas referências. E eu queria agradecer pela aula de hoje. Foi muito importante falar um pouquinho do meu trabalho. Eu estou sempre lá no SAF fazendo liberação e as minhas técnicas, e é algo que me traz muita felicidade. Quero agradecer ao meu grupo, a Prof. Michele, pelas oportunidades, por ser a pessoa que está sempre torcendo por mim e me incentivando, com um sorriso no rosto e empolgação. E agradecer também a Prof. Roberta, que foi minha prof de graduação, e eu achei essa foto no Facebook hoje e me traz muita alegria hoje poder estar junto com uma das professoras, né, que mais me inspiravam na graduação. Então, era isso, muito obrigada. Oi, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou fono aqui na ProAudi e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o uso de aparelhos auditivos no tratamento do zumbido. Hoje é comprovado que o melhor tratamento para os casos de zumbido é a estimulação auditiva. E mesmo em casos de perdas auditivas mínimas, é possível adaptar um aparelho auditivo para fazer essa estimulação. O aparelho ele vai devolver ao cérebro os sons que foram perdidos, gerando uma reorganização cortical e com isso, ao passar do tempo, acontece a diminuição da percepção do zumbido. Nós podemos adaptar aparelhos auditivos convencionais, porém, em alguns casos, a queixa de zumbido pode permanecer à noite, porque é recomendado que o paciente tire os aparelhos auditivos para dormir. Então, nesse período, acaba não acontecendo essa estimulação auditiva. Então, uma outra maneira mais eficaz de controlar o zumbido e fazer a estimulação contínua é através da adaptação do Lyric. O Lyric é o aparelho auditivo que é colocado a 4 milímetros da membrana timpânica e a pessoa não precisa retirá-lo em nenhum momento do dia, nem para tomar banho e nem para dormir. Então a estimulação auditiva vai ser contínua 24 horas por dia, resultando em um melhor prognóstico no tratamento do zumbido.